E então já vamos ver, nesta versão de Lucas, como é que o Evangelho, o relato, diz, a conta. Tem a sua graça ler, escutar o texto original na tradução da Difusora Bíblica. Diz assim: Jesus teve 40 dias e 40 noites, ou 40 dias, e era tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, e quando eles terminaram sentiu fome. E o diabo disse-lhe, é a primeira. O diabo disse-lhe, portanto, o cenário é no deserto: se és filho de Deus, diz a esta pedra que se transforma em pão. E continua o relato de Lucas. Jesus respondeu-lhe: está escrito, nem só de pão vive o homem. Na versão de Mateus diz que Jesus disse isto, e nem só de pão vive o homem, e acrescentou, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Citou o Deuteronômio todo. Ora, está aqui numa linguagem que não é do nosso século. E ai de nós se continuarmos no século XXI com esta linguagem da segunda metade do século I. Ai de nós. De cada um de nós, e depois estamos como guias de outros, como responsáveis em comunidades, como são os presbíteros e como são os bispos ao nível da dimensão da fé, da vivência da fé, que deve ser a mesma de Jesus e não a fé religiosa. Então, não só ai de nós, mas também ai dos que nós, à frente, ou com os quais a gente tem essa responsabilidade e essa missão. Porque em vez de os ajudarmos maieuticamente a crescerem no humano, os alienamos, os enganamos, os desviamos. Somos os primeiros a levá-los para o abismo. E o abismo significa o inumano. Somos os primeiros a descriar, a ser tentador. Diabo, que é o que quer dizer a palavra. Diabo, adversário, tentador. Uma realidade como não se vê, portanto, uma ideologia, assim é que fica bem, na linguagem século XXI, uma ideologia oposta ao projeto de Deus sobre o ser humano. Uma ideologia oposta. Ou, se tiver dimensão também teológica, não apenas filosófica, uma idolatria. Uma ideolatria. Ideolatria. Que é o que mais há por aí nas igrejas, nas religiões. É ideolatria, idolatria. E nas congregações e igrejas cristãs, todas as áreas, a católica e as protestantes, as mais antigas e as mais recentes. Não estou propriamente a acusar, estou a constatar e a advertir, para que todos, todas, caiamos na conta, porque enquanto não cairmos na conta, não invertemos, nem sequer nos damos ao trabalho de nos autoanalisar, de nos autocriticarmos. Achamos que estamos todos bem e prosseguimos na maior. A minha palavra é sempre de muita ternura, mesmo quando aponta estas coisas tremendas. É de muita ternura, é de alerta, é de sentinela. O sentinela grita:
E quando não ouvimos o grito a dizer: vem aí catástrofe, vem aí terremoto, vem aí o tsunami, não fazemos caso, até nos rimos. Vem aí o dilúvio. E a gente ri-se, faz pouco. E continua na maior e diz: ele está louco, está pirado. E depois vem. E já é tarde. Então, para o século XXI, esta tentação não diria nada. Primeiro porque diz diabo. E diabo é uma linguagem, é um nome mítico, não é um nome histórico. Isto é, não faz parte desta ordem histórica. Não é uma realidade histórica. Assim designada, diabo. Isso é uma figura mítica. Agora, um mito não é um nada. Um mito tem consistência. O trabalho está em que cada geração tem de transformar ou dar conteúdo histórico ao mito. E então perguntar, neste nosso caso, neste século XXI, que é o nosso, que é o de Jesus, século XXI, o que é o diabo? Isto é, historicamente, o que há por aí histórico em que a palavra, a designação mítica diabo, assenta que nem uma luva. E essa realidade histórica já é do nosso próprio universo, desta ordem das coisas, da história. Mas enquanto diabo, sem lhe pormos consistência, conteúdo histórico, atual, a gente depois nunca o identifica porque nunca o vê. Como o diabo nunca vê, porque isso é uma figura mítica. Mas se eu disser que o diabo é o império, se eu disser que o diabo é o poder político, se eu disser que o diabo é o poder religioso, eclesiástico, sacerdotal, que é o poder económico financeiro, bom, aí já nos começamos a entender. E no século XXI, se calhar ainda mais do que na segunda metade do século I, quando estes relatos são escritos e são anunciados como boa notícia de Deus às pessoas, às populações, que estavam sob o domínio do Império Romano, que era sobretudo um império armado, militarmente armado e fortíssimo, e que depois se permitia fazer praticar todas aquelas arbitrariedades sobre os seus súbditos, sobre os dominados, os colonizados. E entre essas enormidades todas, arbitrárias e monstruosidades, estava a cobrança tremenda, terrível dos impostos pesadíssimos, e a repressão esmagadora sempre que os pobres se levantassem a dizer não podemos, não temos como. A repressão esmagadora, armada, violenta sobre eles. Era um império assim. Hoje é tudo mais refinado e já estamos nesse tempo em que o império praticamente já nem precisa de armas, desse tipo de armas tradicionais. Terá outras muito mais sofisticadas. Já não precisará de exércitos tradicionais, porque tem outros meios muito mais sofisticados de obter os mesmos fins com muito mais resultados. Já prosseguiremos.